A gente começa a edição de hoje do Repórter Brasil indo direto ao estúdio da Voz do Brasil. Quem está lá neste momento é o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. O ministro conversa com Nazi Brum e Gabriela Mendes sobre o desenvolvimento de uma vacina brasileira contra o coronavírus e sobre o lançamento no fim deste mês do satélite Amazonas 1. Vamos até lá então acompanhar ao vivo essa entrevista. Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br. A ciência como aliada no combate à Covid-19. Desde o início da pandemia, o governo investe no desenvolvimento de pesquisas e estudos sobre a doença. E um dos objetivos é que o Brasil desenvolva e fabrique uma vacina nacional contra a Covid-19. Todo este trabalho é coordenado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. E para falar sobre as pesquisas em relação à Covid-19 e outras ações da pasta, a gente conversa ao vivo com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Boa noite, ministro. Boa noite, um prazer poder compartilhar essas informações. Eu tenho certeza que a gente traz boas notícias. Ministro, além de garantir a imunização dos brasileiros contra a Covid-19 com a compra de vacinas, o governo também atua para que o país desenvolva e fabrique o próprio imunizante, né? E esse trabalho é coordenado pelo seu ministério, com a Rede Vírus. Quais são os avanços em relação à vacina nacional? Olha, inicialmente gostaria de falar a respeito da Rede Vírus também. A Rede Vírus foi criada no Ministério em fevereiro de 2020, um pouco antes do estabelecimento da pandemia aqui no Brasil. E ela é composta de cientistas especialistas em viroses emergentes, né? E eles que nos dão as diretrizes, as estratégias a serem seguidas no Ministério para o combate ao Covid, né, de modo científico. E dentro dessa estratégia está o desenvolvimento de plataformas de vacinas no Brasil e o desenvolvimento de um imunizante nacional com o insumo produzido completamente no Brasil. Nós investimos inicialmente em 15 plataformas diferentes, né? E por que isso é importante? Porque fazer uma vacina exige conhecimento, isso nós temos aqui, e são vários tipos possíveis, como o vírus inativado, RNA, DNA, mensageiro e etc. Com isso, nós investimos nesses 15 tipos de vacinas. Esses 15, 3 deles já passaram, estão no final da fase do pré-clínico, que nós chamamos, são os testes com animais. E desses daí, nós vamos investir nesses 3 na fase 1 e 2, que é a fase de testes para certificação em termos de segurança da vacina, com aproximadamente 120 voluntários para cada tipo de vacina. E depois, então, a gente passa para a fase 3, que é a eficiência da vacina, com cerca de 25 mil pacientes, voluntários nesse caso, não são pacientes. Ministro, o senhor acabou de falar sobre a Rede Vírus, que apoia outras ações de pesquisa em relação ao combate da Covid-19. O senhor pode citar algumas dessas ações? Sem dúvida. Nós temos, dentro dessa estratégia, né, que foi nos trazida pela Rede Vírus, nós temos ações que são imediatas e ações continuadas. Nas ações imediatas, nós temos ações para prevenção da doença, desde montagem, vamos dizer assim, desenvolvimento no Brasil de sistemas de proteção individual e coletiva, testes com a vacina BCG para aumento da imunidade, né, dos pessoal de saúde, por exemplo. O desenvolvimento de testes diagnósticos também é importante. Nós desenvolvemos reagentes nacionais para os testes moleculares, por exemplo, no Brasil. Isso é importante agora, principalmente com as modificações do vírus, né, as mutações. Testes com inteligência artificial. Nós estamos trabalhando também e já certificamos, vamos dizer assim, com a ciência, um medicamento de reposição, que é a nitazoxanida, né, que foi testado desde lá no início com a inteligência artificial, depois no laboratório, com células, depois com pessoas, 400 pessoas em testes clínicos e já com publicação internacional, então ela reduz a carga viral. Nós estamos testando mais antivirais também, soro de cavalo é outra coisa muito interessante, monoclonais, a parte de plasma convalescente, então vários tipos de tratamento para oferecer para os médicos ferramentas para o tratamento. Além disso, na Rede Vírus, nós somos responsáveis por mais de 70% de todos os testes no Brasil, através do Coronaômica, que é uma parte da Rede Vírus, testes de sequenciamento para pegar essas mutações no Brasil inteiro. Né? Também é o conhecimento da patogênese da doença, o desenvolvimento de vacinas e o aumento da infraestrutura de pesquisa no Brasil para enfrentamento não só dessa, mas das próximas pandemias que virão.
Agora, ministro, está previsto para o final deste mês o lançamento do satélite Amazônia 1, que é o primeiro de observação da Terra projetado e operado pelo Brasil. Quais são os ganhos para o país com o lançamento de mais esse satélite e como estão os preparativos? O satélite já está lá na Índia, sendo preparado agora na fase final, né, para integração com o foguete. Vai ser lançado no dia 28 de fevereiro. E é um satélite completamente nacional e que ele tem uma coisa muito interessante, que é a plataforma multimissão. Essa é a parte do satélite que contém a parte de serviço, né, a energia e etc. do satélite. E tem a parte de aplicação, né, que nesse caso é um satélite óptico, mas essa parte pode ser mudada para um outro satélite, por exemplo. A gente pode usar o mesmo tipo de plataforma multimissão para colocar ali um satélite, por exemplo, com radar de abertura sintética. Isso é importante para a ciência brasileira, importante para o desenvolvimento da indústria nacional. Né? E está tudo pronto, isso aí vai dar um ganho muito grande no sistema de monitoramento do Brasil, né? Dos vários biomas do Brasil. E além disso, como eu falei, justamente o ganho da ciência, da tecnologia e das empresas do setor. Ministro, também estão previstos lançamentos de outros satélites? Existem outros satélites, vamos dizer assim, no pipeline, né? no desenvolvimento aí no Brasil. Temos um próximo agora que vai ser lançado pela Rússia, né? Que é um satélite desenvolvido pelo ITA, né? Instituto de Tecnologia Aeronáutica, da qual eu sou também ex-aluno. E outros que agora, a constelação Catarina, também de nanosatélites, que essa é uma constelação com um projeto, a Agência Espacial Brasileira, com o governo de Santa Catarina, para monitoramento e alerta, né, das questões climáticas, deslizamento de terras e essas coisas todas que a gente sabe que afetam muito o estado de Santa Catarina. E ele inaugura, vamos dizer assim, uma série de constelações que pretendemos lançar para várias aplicações específicas no Brasil. Ministro, nessa semana o senhor teve um encontro com o embaixador de Israel para tratar de cooperação entre os dois países na área científica e também espacial. Quais são os próximos passos aí nessa parceria? Essa é uma parceria muito interessante, diga-se de passagem, foi a minha primeira viagem. Quando eu cheguei em conversa com o presidente Bolsonaro, ele falou, olha, a gente precisa trazer tecnologias de Israel. Lembra que ele falava assim, veja Israel, veja o que eles não têm, né? Mas veja o que eles são. Veja o Brasil, veja tudo que nós temos e o que nós não somos. Aí eu emendo assim, ainda, porque a diferença é a aplicação de recursos, investimentos em ciência e tecnologia. Então, eu fui lá para Israel no dia 29 de janeiro de 2019, né, na primeira viagem para lá, para conhecer a parte de gestão de água, dessalinizadores e também outras tecnologias ligadas na área de espaço. E ali nós vimos um desenvolvimento de um rover, né, um equipamento para pousar na Lua. E nós temos esse acordo com eles em desenvolvimento agora, que o Brasil participe também com eles, assim como nós participamos com a NASA também para um rover para a Lua, no projeto Artemis. Ministro, uma das apostas do Brasil no setor aeroespacial é a base de Alcântara. O país fechou há 2 anos um acordo com os Estados Unidos para lançamento de satélites comerciais norte-americanos. Quais são os avanços desde então? Olha, nós temos muitos avanços ali no centro. Por enquanto, centro de lançamento de Alcântara, no futuro próximo centro espacial de Alcântara, que é um centro comercial. Aliás, isso é um avanço que nós temos o centro ali já instalado desde 1983, né? 38 anos de centro. E agora nós temos o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado com os Estados Unidos, aprovado pelo Congresso em 2019, depois de uma espera de 20 anos no Congresso, o que foi extremamente importante para abrir as perspectivas comerciais do centro, já que esse acordo permite o lançamento de foguetes e satélites de quaisquer países que contenham componentes americanos, desde que a gente proteja a tecnologia para não ser roubado, coisa que a gente faria de qualquer forma. Mas nós acabamos de entregar, o Comando da Aeronáutica entregou na semana passada, no dia 11, a entrega de 120 títulos de terra para aquelas famílias que esperavam por isso há 38 anos. Agora nós temos a Comissão de Desenvolvimento Integrado de Alcântara, o ministro Milton Ribeiro, da Educação, esteve lá comigo também. Já teremos desenvolvimentos na área de educação, a construção, né, do pátio de estacionamento, o aumento do pátio de estacionamento e muitas outras coisas chegando ali para aquelas comunidades que esperaram tanto tempo e o próprio centro de desenvolvimento dos sistemas do centro. Falando nisso, ministro, isso deve mudar muito a vida, né, das pessoas que vivem lá nessa região de Alcântara? Vai mudar consideravelmente. Se você olhar, por exemplo, o centro de lançamento de Kourou, na Guiana Francesa, lá eles têm a renda per capita deles é mais de 17 mil euros. É a maior da América Latina.
por causa do centro. E o que a gente quer fazer é justamente trazer esse desenvolvimento para o entorno do Centro Espacial de Alcântara, assim como São Luís, Alcântara e toda a região. A vida vai mudar consideravelmente, positivamente para todas essas pessoas e para o Brasil também, no programa espacial como um todo. Então, essa é uma promessa que foi feita lá no começo, no meio dos anos 80, né, da década de 1980, e nós, no governo Jair Bolsonaro, nós estamos cumprindo essa promessa de tanto tempo. Ministro, eu queria retomar com o senhor o assunto dos estudos e pesquisas relacionados à rede vírus, para que o senhor dissesse qual é o investimento do governo federal. A Rede Vírus, né, como eu falei, esse grupo de cientistas, eles nos deram essas diretrizes. Em 2020, nós tivemos aqueles incrementos de orçamento, né, extra, e foram destinados 452 milhões para todas essas ações. Eu falei uma série delas aqui, e tem muito mais dentro de cada caixinha dessas aí. Então foram 452 milhões, mais 600 milhões na FINEP para empréstimos para empresas. Então, empresas que, obviamente, trabalhando, né, no combate ao Covid. Então, são novas startups que foram criadas, novos desenvolvimentos. Por exemplo, a gente não ouve falar agora de problemas de ventiladores pulmonares, certo? Por quê? Porque lá atrás, né, através da informação dessa Rede Vírus, nós já investimos em inovações no país. Então, clusters de empresas com universidades e ICTs também desenvolveram então, toda a tecnologia no Brasil. Então, nós somos independentes disso, não precisamos de importar mais nada. E, na verdade, nós podemos exportar. Isso resolve o problema. Da mesma forma, reagentes para os testes clínicos, né, testes diagnósticos, extremamente importante também ter esses reagentes no Brasil. Todo esse desenvolvimento nessas plataformas de vacinas, que isso, né, a gente fala assim, por que uma vacina nacional? Não tem as importadas? Mas informação dos cientistas é o seguinte, as primeiras vacinas que chegam não são aquelas que vão permanecer, as vacinas são aperfeiçoadas. Então, as nossas vacinas nacionais já têm um aperfeiçoamento em relação às vacinas primeiras aí. Além disso, nós temos o controle dos insumos nacionais, de forma que uma mutação do vírus, que tire o vírus do alcance da vacina importada, nós podemos mudar as nossas vacinas para atender a isso. E o corona veio para ficar. Então, quem sabe já não tem que fazer essa vacina anualmente. Além disso, o estabelecimento desse sistema completo de insumos de vacinas nacionais vai nos permitir trabalhar também com vacinas das doenças negligenciadas, como dengue, zika, chikungunya, leishmaniose, uma série de coisas que a gente pode trabalhar e desenvolver com tecnologia nacional, desenvolver a indústria nacional, empregos nacionais. E nas próximas pandemias, porque não se iluda que elas vão aparecer, nós já temos um sistema montado que a gente pode responder rapidamente para a criação de vacinas nacionais. Bom, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, muito obrigado pela entrevista aqui à Voz do Brasil. Eu que agradeço, e a ciência e tecnologia está aí à disposição, e que eu falo sempre, confie na ciência brasileira. Obrigado.